Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Medicina do Conhecimento. Hoje vamos brindar a saúde, literalmente. Nós vamos falar sobre a famosa dieta mediterrânea, mas com um foco muito especial, naquele que é considerado por muitos o sangue da terra, vinho. E existe uma linha tênue entre o prazer e a saúde. Porque os franceses que comem queijos gordurosos, manteiga, eles têm índices de doenças cardiovasculares muito menores que os americanos. Isso que a gente chama de paradoxo francês, né? Para decifrar isso, nós temos um profissional que vive e respira a cultura do vinho, especialista em vinhos da Borgonha, autor de livros, né, Vinhos da Borgonha. Então seja bem-vindo, Jean-Claude Carrard. Eu peço que se apresente aos nossos ouvintes do Medicina do Conhecimento, fale sobre sua formação e por que escolher o vinho na sua vida. Legal. Bom, é um prazer, obrigado, Pablo, pelo convite. Me sinto muito honrado. Eu sou um franco-brasileiro, né? Pai francês, mãe brasileira. Meu pai esteve aqui a trabalho na Olivetti, máquina de escrever. Conheceu minha mãe. Eu nasci em Guarulhos, onde era a fábrica da Olivetti, região ali quase colado em São Paulo, né? E sempre uma vida entre a França e o Brasil. Meu pai sempre criou a gente dentro da cultura francesa, né? Então, sempre fizemos vinho em casa, mesmo em Guarulhos. Eu lembro, pequenininho, com 5, 6 anos, a gente ia buscar uva em São Roque, em Jarinu, em Vinhedo, essas cidades próximas ali que tinha uva, porque meu pai precisava do vinho em casa. Meu pai nunca foi do status do vinho, né? Inclusive é o que ele me passou e é o que eu defendo até hoje, né? Nós defendemos o vinho, né? Como alimento. Então, eu nunca me lembro do meu pai ter entrado num empório, numa loja, ou num free shop e comprado uma garrafa de vinho, né? Então, a gente fazia mesmo com Niágara, com uva Isabel. Ele me jogava naqueles tonéis de azul de azeitona, e a uva ficava ali, eu ficava peladinho pisando ali naquilo. Então, assim, a minha história com o vinho vem de muito cedo. Na França também, depois, quando comecei a viajar para a França, sempre tive contato com a terra, né, com o verdadeiro vinho. E aí eu conheci Bernard Dolot depois de um bom tempo. Hoje nós estamos fazendo, apesar de ele ter falecido espiritualmente, 20 anos de amizade, porque ele me guia até hoje, né? E ele foi o meu tutor, ele foi o meu segundo pai. Bernard Dolot simplesmente 30 anos de bioquímica e enologia na Universidade de Dijon. Foi ele que ensinou os grandes enólogos a genealogia, né, que é quando o vinho passou a sofrer as interferências de tecnologia e química, né? Então, tudo isso foi ele que, na Universidade de Dijon, iniciou, né? Então, nós temos a química do vinho e a tecnologia do vinho final dos anos 70 para cá. Então, é muito recente que o vinho deixou de ser a terra, deixou de ser somente uva, para começar a ter todas as adições, para começar a termos as enzimas, para começar a termos essa parte enológica mais química mesmo, né, que a gente corrige, enfim, as correções, as leveduras que não são mais, infelizmente, indígenas, né, naturais. Então, por conta das pesticidas, herbicidas, fungicidas que matam toda a vida da uva já no vinhedo, então quando ela vai para a adega, ela não tem nada de vivo, né? Ela tá morta por causa dessa interferência ali, que seriam para as interferências das pestes, né? Enfim, então, é esse vinho que eu defendo. Eu conheço muito bem a terra e esse vinho que é vinho, né? Então, hoje, se eu der um número para vocês, é muito triste, mas preparem aí: 95% do vinho mundial, ou seja, 95% do vinho que você tem na sua adega ou nos restaurantes, sem julgar, né? Não estou julgando o conhecimento de cada um para saber comprar vinho ou não, mas 95% do vinho mundial hoje não pode ser considerado vinho, tá? Então, hoje nós só temos 5% do vinho mundial que pode ser considerado vinho, né? O que é vinho? Vinho é quando eu tenho somente uva ali e talvez um pouco de enxofre, que é o conservante que os romanos descobriram. Então, desde os romanos, nós já temos o enxofre para proteção do vinho, né? Então, eles usavam, em uma época, sal, água com sal,
água do mar, taninos de outras plantas, né, infusões, né, que eram usados também na parte de danar o couro, né? Então são protetores aí naturais que o homem descobriu. Isso é benéfico e maravilhoso para o vinho. A partir do momento que o homem começou a se utilizar de produtos como na indústria alimentícia, o de hoje, que são interferências químicas ou para transporte, preservação, rendimento, né? Hoje você tem enzimas que te dão quase 5% a mais na produção, então que aumenta volume, né? Manipulação de paladar, né? Então hoje o ser humano, a indústria alimentícia manipulou o paladar do ser humano, então hoje tudo que é ácido, tânico, tudo que não tem sweet, o ser humano não quer mais. Então o nosso paladar foi modificado, né, dos anos 70 para cá, as crianças foram moldadas a já precisar de açúcar. Né? Então um vinho hoje, por uma geração nova aí, se não for um vinho que eles têm o termo frutado, não é um bom vinho. Né? Então o vinho hoje ele é mais voltado a aromas e sabores do que se ele tem componentes bons para o nosso organismo, para a saúde ou não. Né? Então o vinho hoje ele é construído, moldado para dar prazer. O vinho hoje ele é ego, status e prazer. E o vinho de verdade, ele é ruim. Ele nasce ruim. Você quer cuspir um bom vinho. Ele não tem aroma quando ele nasce. Ele é o que a gente chama de vinho fechado, né? Então, assim, um vinho de verdade, se você quer ter prazer, o homem foi descobrir nas dificuldades, na guerra, quando ele teve que fugir, quando ele teve que voltar depois de alguns anos e encontrou enterrado lá alguma coisa, assim como o queijo, assim, tudo isso o homem descobriu por acaso, porque ele teve que esconder e depois quando ele voltou, ele provou e falou, nossa, ficou maravilhoso, né? Mas não era a intenção. A intenção não era essa, evoluir o alimento. A intenção era guardar e ter que fugir, depois voltar, esconder, enterrar. Né? Então foi meio que por acaso que essas ânforas enterradas, recentemente as garrafas, o homem descobriu que melhoravam. Né? Só que o vinho de hoje, eles nunca mais vão falar para você, numa vinícola, alguma coisa, guarde por 30 anos, porque ninguém em Xangai, com 40 metros quadrados, vai guardar vinho para neto, para filho. E o mercado é esse, o mercado é o mercado americano, o brasileiro, em São Paulo, quem vai fazer isso, né? O cara tem ali, hoje todos vão ter uma adeguinha ali de 30 garrafas, 60 garrafas no máximo, e é para beber, né? Então essa cultura ela está enraizada nas regiões vitivinícolas, mas a própria região vitivinícola está destruindo, porque como o mercado dela é o mercado que não pode ter essa cultura, então a gente não pode vender. Como eu vou vender algo que eu não posso, que você não vai poder ter? Né, você não vai poder usufruir. Então, tudo mudou. E o vinho, automaticamente, para ser esse vinho de ego, status e prazer, ele teve que deixar de ser alimento. Ele teve que deixar de ser ele. Ele teve que deixar o que lá os romanos chamaram, pela sua importância na longevidade, essencial para a nossa saúde, na alimentação, ele chamou do quê? De sangue de Cristo, de tamanha importância. Né? Então, assim, o vinho como sangue de Cristo e como alimento, ele não existe mais, só existe, lógico que existe, mas você tem que criar, ele não está mais na gôndola do supermercado, é ali mesmo que não vai estar, infelizmente. Então hoje você tem que se tornar um especialista, olha que absurdo, para saber se o produto que você está comprando, ele é honesto ou não, se ele é bom ou não, você tem que saber se ele foi filtrado, né? Quando filtramos um vinho, a gente elimina 85% da capacidade antioxidante, né? Porque os taninos eles vão embora. Depois o que a indústria faz? Ela coloca o tanino em pó, para você sentir só aquela astringência, aquela coisa que te amarra toda a boca. Só que esse tanino ele não vem da uva, ele vem de outros vegetais, né? Ele só vai dar aquela condição de amarrar. Se você pegar um caule de qualquer árvore e mastigar, você vai sentir aquele amarrar, porque isso é tanino. E o tanino está em todos os vegetais, né? O tanino é a proteção da planta. Como a planta é independente, não tem urro, o tanino é a proteção. Lá no passado, elas desenvolveram uma forma de defender os bebês delas. Por isso que são nas sementes. A semente é o bebê da planta. Então é na semente que ela vai ter o máximo de tanino. Por quê? Porque quando ela cai na terra, esse bebezinho, todos os micro agressores que vão aparecer ali, vão começar a morder e vai... É ruim, né? Vai amarrar. Então, essa é a primeira defesa do ser vegetal. Por isso que eles proliferaram então, por todos os lados, por conta do tanino.
E a célula animal, depois quando apareceu, nós, os animais, a célula animal começou a perceber isso. Por isso que ela começou a se alimentar somente desses grãos, dos bebês de planta, né? Porque ele começou a perceber uma longevidade quando ele descobriu isso. A como extrair, como... Então essa longevidade veio com testes, né? E ali está a concentração de fenóis, né? Os óleos que estão ali são antioxidantes, que nós temos o principal deles para nós seres humanos, que é o resveratrol, né? Que o resveratrol ele está em frutos vermelhos e na uva, por exemplo, pequenos frutos de bago vermelho e negro, é onde nós vamos ter uma maior complexidade, quantidade de resveratrol, né? Então, assim, eu acho que eu falei já algo que resume rapidamente, né, um pouco do que é o paradoxo francês. A gente enxerga na dieta mediterrânea, fala-se de azeite e peixe, mas o vinho é um grande pilar, né, como alimento. E nós temos estudos aí que mostram que o consumo moderado está ligado à longevidade, como você acabou de falar, por causa do resveratrol e dos polifenóis. Eu queria que você falasse um pouco sobre, já que você falou da produção massificada dos vinhos, que é a grande maioria, a importância do terroir, né, do microclima, da existência da Borgonha. Eu digo que a Borgonha, para mim, é um sopro divino. Os monges acharam um local que foi possível, talvez, replicar o Éden. Eu queria que você falasse sobre isso, a importância do terroir, a importância, o quanto isso traz de saúde e longevidade, por favor. Uma boa pergunta. Eu não diria que ela interfere nisso, né, muito. Por quê? Porque hoje o terroir ele vai expressar mais aroma e sabor, né? Ele não vai expressar tanto a qualidade a nível de saúde. Por quê? Porque uva é uva, né? Então é lógico que nós temos uma condição na Borgonha que favorece um pouco esses vinhos nos trazerem um pouco mais de antioxidantes, resveratrol. A uva Gamay, que é a uva autóctone da Borgonha, né, a desmerecida Gamay lá no Beaujolais, na verdade ela ficou no Beaujolais por questão climática, né, o Duque Philippe Bardi tirou ela da Borgonha e deixou no Beaujolais porque era mais no sul, né, então no período frio ali ainda era quente, ali ainda maturava, né, então o que acontece é uma dança entre Gamay e Pinot e a Ligoté e Chardonnay na Borgonha. Né? Então, de acordo com o clima, que ele é cíclico a cada 400 anos, né? É o que está acontecendo hoje, nós estamos no período quente desse ciclo, isso não é o homem que fez, não, isso é tudo balela, que conta, é business. Enfim, nós temos no histórico da Borgonha, onde os monges plantavam Gamay para tinto e Pinot, e onde eles plantavam Ligoté e Chardonnay para branca. Então, nesse histórico, você vê nitidamente que era um período frio, um período quente, se era na altitude, se era embaixo. Então, na altitude, congelava tudo, então era frio. No período frio, se plantava embaixo. No período quente, se plantava em cima. Então, é por isso que a reputação dos Grand Crus e dos Premier Crus da Borgonha, que é recente na história da Borgonha, muito recente, nós estamos falando de 1935, essa classificação. Né? Os monges começaram a trabalhar crus na Borgonha no século X. Então, hoje falar de Premier Cru, Grand Cru, Village, isso é business, isso é marketing, para americano compreender a Borgonha, que é complicado para eles, né? Porque a Borgonha sempre falou de crus interessantes, diferenciados, mas classificar isso daí, a linha é muito tênue, principalmente em relação a preço hoje, né? Não tem justificativa um bom Village em relação ao que vai mudar em Grand Cru a nível de qualidade de vinho. Aqui nós vamos ter 5% e a nível de preço nós temos 300%. Se exponencia, né? Então não tem justificativa, é uma questão realmente de precificação e de marketing, né? Hoje em dia. Até porque vale mais um Village de um produtor autêntico do que um Grand Cru da indústria. Perfeito. Essa informação é a informação do milhão, já. Né? Sim, porque um Village bem feito, com alma, com terra, com verdade, né, vale mais do que um Grand Cru. O Grand Cru vai continuar custando 600 euros,
Você pegar um Montrachet da indústria, 600 euros, um Montrachet de um artesão, de um pequeno produtor, você consegue por 200 euros, né? Então, assim, por quê? Mas ele não é conhecido, ele não é famoso, né? Então, a Borgonha, hoje infelizmente, você tem que conhecer o produtor. Já não é mais o clima, nem o ano, nem a safra. E antes não, antes era clima, safra e produtor. Por que não se ligava para os produtores? Porque todos os produtores verificavam igual. Ó. Existia respeito aos ancestrais, existia uma técnica bourguignone a se seguir. Hoje não. Hoje você pega em um clima, em um Grand Cru, você tem mais de 50 produtores ali, num Clos Vougeot, por exemplo, cada um faz o vinho da sua técnica, cada um faz para um mercado diferente. Como que você vai degustar de 3 produtores e identificar o Clos Vougeot? Você não identifica mais. Então a expressão cru sumiu. Né? Então hoje você tem que conhecer o produtor. E voltando a falar sobre a Borgonha sobre terroir em relação à condição fenólica da uva, a condição do vinho ter mais condição de resveratrol, de polifenóis, é por causa do sofrimento, né? Quanto mais, isso é a base da vida, né, para qualquer célula, quanto mais eu sofro, mais eu sou inteligente, mais eu sou capaz de produzir coisas boas, mais eu sou capaz de me desenvolver, mais eu sou capaz de... Então, a videira não é diferente. A videira, quanto mais ela sofre, mais eu tenho filhos bons. Então, se eu tenho sofrimento, por exemplo, a Borgonha, ela faz com que a videira ela sofra com umidade, com frio, tanto que você vê que as videiras lá, elas se retorcem, né? Porque eu vou podando, então eu faço ela sofrer, né? Através da minha poda, e o clima faz ela sofrer também, tanto que vocês já devem ter visto que muitas delas são rodeadas de musgos. Esses musgos são parasitas, eles atacam a videira, eles roubam muita coisa. Então, para se defender desses musgos, haja antioxidante, haja polifenol. Então, é uma planta, o Pinot Noir, Gamay, são plantas que possuem um índice de polifenol para os bebês, para as sementes, enorme. Então, é por isso que a gente vê no resultado final, quando o vinho é feito de verdade. Como que um vinho é feito de verdade? Com extração. Um tinto de verdade, ele precisa de muito tempo de extração. Hoje a indústria limita essa extração, por quê? Porque se eu extrair, eu vou ter muita acidez e taninos lá em cima. Né? Porque o Pinot Noir, ela tem muito tanino. A mentira de quem vai dizer que a Pinot Noir é uma uva feminina, delicada, levinha. O Pinot Noir de hoje em dia da indústria, ele tem uma coloração que as pessoas, nossa, o Pinot ele tem uma coloração leve, rubi. Os antigos na Borgonha, quando eu converso com eles, a gente degusta juntos, eles falam, isso aqui é o rosé do meu pai. Isso não é vinho, isso é o rosé. Porque o Pinot, o próprio nome fala, noir. A Gamay também, Gamay Noir a Jus Blanc. Né? Então, por que noir? O vinho sai preto. É um vinho duro, um vinho, o verdadeiro Borgonha, ele é preto, ele não é aquele rosadinho. Tá? Então já é uma dica aí também para buscar um Pinot de verdade, um Pinot que é levinho, ele foi feito para a indústria, sem extração, foi feito para o mercado moderno, que é o quê? Frutinha, framboesinha, moranguinho no Pinot Noir. E um verdadeiro Pinot, ele tem que ter frutas negras, porque vai vir da extração longa, né? E ser terroso, isso é uma coisa de você querer mastigar, duro, taninos altíssimos, acidez lá em cima, né? Um bom Borgonha se faz em anos frios, já tem muita acidez. Então, só que esse vinho vai precisar de pelo menos 15, 20 anos para você desfrutar dele como se deve. Isso o mercado hoje não aceita mais. Então o vinho já nasce pronto. E um vinho da Borgonha nasce pronto só com tecnologia. E eu queria que você falasse um pouco, já que a gente falou de terroir, essas questões das divisões das regiões da Borgonha, Côte Nuit, Côte Bonne, Côte Chalonnaise, Côte Mâconnais, isso faz muita diferença? Você consegue achar vinhos verdadeiros, vinhos reais em cada uma delas, de acordo com o produtor? Em toda a Borgonha você vai ter vinhos extraordinários, né? Os meus vinhos que eu adoro no dia a dia é Rancé. Rancé é um tinto de Chablis, lá em Saint-Brie. Ou seja, as pessoas pensam que é só branco, não. Então, assim, são regiões esquecidas. Por quê? Com o aquecimento global, é lá no norte que nós estamos fazendo pinots bons para guardar. Pinots duros, pinots que os taninos estão numa maturidade boa, né?
no sul da Borgonha, nós estamos tendo muito calor. Então, são regiões que estão tendo problemas para vinificação, né? E aí que muitos anos estão sendo corrigidos com a acidez, com ácido, enfim. Mas o norte da Borgonha e a altitude é que vai fazer grandes vinhos hoje em dia, né? Então, você tem as Hautes-Côtes de Nuits, as Hautes-Côtes de Beaune, e toda a região do norte ali, do Yonne, região de Chablis e Côte-d'Auxerrois, né? Se for para o sul da Borgonha, eu já aconselho o Gamay, né? Mâconnais é feito com Gamay, porque a Gamay faz bons vinhos no calor, né? Então, o aquecimento global está aí, isso é fato. E a gente fala do paradoxo francês. Você vive na França e eu queria que você falasse, o segredo é só o vinho ou a forma como se bebe? A gente fala que os italianos são vinhos feitos para comer. É difícil você tomar um italiano, vamos abrir aqui um vinho fim de tarde, um italiano. Não, é para massa. O vinho da Borgonha, ele é para comida, com escargot, com des œufs, com bœuf bourguignon, ou é um vinho para se beber exclusivamente ao fim de tarde com uma boa companhia, ou ambos? Bom, eu acho que ambos, né? Quando a gente fala de paradoxo francês, a gente não pode esquecer um âmbito antioxidante que é o estresse oxidativo. Então, nós temos muitas condições oxidativas, né? Os radicais livres já, aí sim a gente vai falar das interferências como o principal dele hoje com a oxidação, que é o açúcar, né? O segundo fator é o estresse. Então, o estresse, ele pode sim, um vinho branco que não tem taninos, que não tem antioxidante. Por que não ele não pode ser um antioxidante? Porque eu nunca vi alguém com uma taça de um bom vinho branco num aperitivo, um jardim bonito, olhando o pôr do sol, eu nunca vi essa pessoa estressada, né? Então, o slow food, você falou de Itália, né? Então, assim, essa condição de nós pararmos, que é o que o europeu faz muito, que na Borgonha nós fazemos muito, o francês faz muito também, isso é antioxidante, né? Porque a oxidação do nosso corpo não podemos linkar somente a radicais livres, né? A oxidação vem também do estresse. E, aliás, hoje nós vivemos, a sociedade, principalmente a moderna, ela convive 100% em contato com isso, com os dois fatores principais, inclusive do câncer, né? Que é a oxidação, o açúcar e o estresse. Nós vivemos em contato permanente com isso. Então, nós temos que eliminar da nossa vida o açúcar e o estresse. Boa. E essa forma de vive, savoir-faire francesa, principalmente do interior, né? Eu considero, por ter morado em Paris, aquela loucura de correria, o francês fazendo careta, brigando, e quando a gente vai para o interior, é outra vida, é contemplação, é a saúde do bem-estar, da saúde mental. E eu acho que, na verdade, você acha que o francês, o interior, a vida aí, sabe melhor envelhecer como vinho? Sim, com certeza. É o que dizia o paradoxo, né, francês. O paradoxo francês, ele é de 1819, né? Samuel Black escreveu isso. Então, assim, desenvolveu estudos, né, que nós levamos até hoje, né? Hoje eu vejo muitos profissionais da saúde citando o paradoxo francês, mas o paradoxo francês hoje ele é uma utopia, praticamente. Né? Por quê? Porque a alimentação hoje do francês ela não é a mesma do passado, né? O pão hoje, ele não é mais feito com levedura. Lógico, você vai encontrar no boulangerie outra, você vai encontrar, mas não é aquela coisa que todos, não é? Antes era 100%. Hoje não, hoje na correria ali, você está no hotel, no Ibis ali no centro de Paris, o seu pão não é mais o pão do passado. O seu croissant não é mais um croissant de manteiga, ele já é de gordura hidrogenada. Né? Então, assim, você vai encontrar isso num bom boulanger, numa boa padaria, como em São Paulo. Você quer um pão de verdade, você vai ter que buscar a padaria que vai te custar R$100 um pão. Né? Então, assim, não é uma coisa mais popular, não é uma coisa comum do dia a dia como era para o francês. Então, a alimentação do francês, quando a gente vai falar de paradoxo francês, ela não existe mais. Até existe, mas você tem que buscar, já não é o comum, não é o dia a dia. Ninguém mais tem a vovó em casa, com o levain, fazendo a massa madre do pão, né? Então,
Então ninguém mais tem a vovó fazendo o subuco ali, aquela sopa ali, 3 horas, desde das 3 da tarde, aquilo ali. Por quê? Porque tá todo mundo morando no cubículo, o seu cachorrinho, e 2, 3 vezes por semana é McDonald's na França. Então o francês do passado não é o francês de hoje. Né? Muitas fritas, é muito óleo vegetal, frituras. A Coca-Cola já ultrapassou o vinho em consumo per capita. Então, podemos falar realmente de paradoxo francês na França? Não, a França mudou. Então, isso é passado. E vamos falar que é o vinho. Como era o vinho do passado? É o que eu expliquei no início do nosso podcast aqui. O vinho de hoje tem antioxidantes? Né? Vamos fazer uma análise laboratorial de índice de IPT, chama-se IPT. Você leva um vinho do laboratório e faz a análise laboratorial do IPT. O IPT é o índice de polifenol total. Ele tem que ser acima de 25.000 ml. Acima. Sabe quantos vinhos hoje fazem análise? Tem? Esse número que eu falei para você, 5%. Então, você estar na França não é mais aquele glamour. Você tem que saber qual França, onde eu vou buscar a verdadeira França, porque ela não está mais por todos os lados. Né? O próprio escargot que você citou, a pessoa chega em Paris, o turista, senta num bistrô e vou comer um escargot. O escargot vem da Europa do Leste. É a Europa do Leste que fornece escargot para a França, tamanho turismo, tamanho número de escargot. A França não consegue produzir escargot assim, artesanalmente. Né? Então, o creme de leite do seu molho não é mais um creme de leite cru. Né? Então, não é creme de leite. O queijo francês, não. Né? Se você pegar ali o queijo da indústria, ele é pasteurizado, não é mais o queijo au lait cru. É só o queijo au lait cru que pode ser considerado um queijo bom francês. Né? Só que ele dura 3, 4 dias, ele começa a esparramar, apodrecer, feder. Ele começa a se decompor. Por quê? Porque eu tô cheio de bactéria ali, eu não pasteurizei, as bactérias estão lá. As bactérias que comem lactose, ou seja, esse é o queijo bom de se comer, que não vai te dar problema, porque nós não temos capacidade de enzimas para digerir lactose, por isso todas essas intolerâncias atuais. Na verdade, não existe intolerância à lactose no ser humano. Existe o ser humano consumir produtos lácteos com lactose. Porque um verdadeiro produto lácteo, ele tem bactéria, e essa bactéria, em 4, 5 dias, come toda essa lactose. Por isso que os produtos de lácteos do interior, ninguém aqui no interior viu falar que um avô, um bisavô, tinha intolerância à lactose ou a glúten. Por quê? Porque a massa, ela fermentava com levedura de verdade, não era química. Então, o que é a fermentação? É a levedura comer glúten, eliminar gás, amônio, gás carbônico, e isso que faz aquelas bolinhas, aquela coisa encher. Esse é o fenômeno da multiplicação do pão. Né? Então, para isso, ele tem que ser vivo, para não ter glúten dentro. Se eu coloquei químico, é uma química que faz aquilo crescer. Não é gás da levedura comendo glúten. Então, o glúten ficou lá. Nós podemos digerir glúten, nossa espécie? Não. Então, as intolerâncias, elas foram criadas de acordo com a nova alimentação. As intolerâncias não existem. E muitos médicos recomendam, os médicos que amam vinho, claro, né? Recomendam uma taça por dia. Na sua visão de conhecer, qual que seria a dose certa para aproveitar o prazer sem cair no excesso? Como equilibrar a questão do hedonismo com a disciplina e a busca da saúde? Muito bom, eu sou um exemplo disso. Né? Eu, à noite, eu estou evitando beber vinho. À noite. Eu bebo durante o dia. À noite, mesmo uma taça vem me dando taquicardia. Né? Meus exames cardiológicos são perfeitos. Né? Tudo a nível de Doppler, tudo, carótidas, tudo, né? Vasos, tudo perfeito. Né? Parte ergonométrica, tudo perfeito. Por que eu tenho essa taquicardia à noite? Né? Porque o vinho ele é vasodilatador. Né? Então, a minha saúde ela melhorou tanto, porque eu já fui muito doente, principalmente por conta da alimentação em excesso e bebida em excesso, e me curei.
Eu me curei assumindo a alimentação da nossa espécie, né? Que ela é onívora, então eu só como alimentos que vêm realmente da natureza, como se eu estivesse coletando e caçando, né? Jejum bastante, porque o jejum não é nada mais nada menos do que, as religiões vão explicar de uma forma, mas ela não é nada mais nada menos do que o período que eu não achei minha casa. Então eu não tinha geladeira na selva, né? Então eu posso ficar 3 dias sem achar o meu alimento. Então Deus é perfeito, a natureza é perfeita, o organismo é perfeito. Então não é sempre que existe comida. Como que hoje o ser humano vai lá e a cada 3 horas ele caiu nessa balela que a cada 3 horas eu tenho que me alimentar ou mais, né? Aí minha insulina vai lá em cima. Se eu trabalho meu pâncreas toda hora, ele não aguenta. Insulina lá em cima, eu vou inflamar, eu vou adoecer. Cada ser vai adoecer em um local, né? Isso é sério. E eu adoeci. Eu fui descobrir a alimentação correta, que é a alimentação do ser humano, a alimentação cetogênica, né, que chamam, outros chamam de mediterrânea, outros chamam de, enfim, tem os adeptos da carnívora, dizer que o ser humano é carnívoro, também funciona, mas eu acho que não é bem, não concordo 100%, né? Então, o vinho, ele faz parte. Por quê? Porque fruta, nós só comemos como guloseima, na verdade, é uma energia a mais. Então, não é sempre que na mata eu estou caminhando, eu vou achar uma bananeira, né? Não é como ir na feira e encher a geladeira e a fruteira de fruta, a semana inteira você vai lá e pega uma fruta. Isso é insulina lá em cima também, é açúcar. Frutose é açúcar, né? O mel. Pô, o ser humano, o Homo sapiens, ele ia achar um coisinho, um favinho de mel uma vez no ano. E mesmo assim ele ia ter que enfrentar as abelhas, né? Hoje não, você tem o pote, mel é saudável. Não, é açúcar, né? Então, tem que ser muito esporádico com tudo isso. Então, evitar açúcar no total, seja frutose, seja do que for. Então, assim, uma fruta, ela tem que vir depois que você já se alimentou da sua proteína, de alguns vegetais, e aí vem o açúcar depois, tá? E a sabedoria dos nossos ancestrais. Você nunca viu um avô nosso comer uma laranja antes do almoço, antes da janta? É depois. Né? Tá com fome, vai lá e come uma fruta. Café da manhã, fomos escutar a balela de comer uma banana, mamão e aveia. Imagina, isso é açúcar puro. Nossa insulina, isso não é saudável. Né? Então acordar, não comer, o certo é não comer, não se alimentar no café da manhã. É o jejum intermitente, né? Então é a hora que eu acordo, eu preciso de energia para buscar a minha casa. Se eu me alimentar, eu perco toda a energia. A minha insulina é produzida, eu perco a energia. E para ter energia, eu vou buscar o quê? Droga, açúcar. E aí vai vir o cafezinho. E aí dá lá para as 11 da manhã, é uma bolachinha. Eu vou pegar um pastel, uma garapa, e não sei o que tem. O que eu quero? Eu tô com fome? Não. Eu tô com abstinência. Né? É droga. E o vinho, ele entra onde aí? O vinho, ele entra porque o bom vinho, o verdadeiro vinho, ele não é frutado. Ele não tem o sweet. Ele é ácido, ele é tânico. Por quê? Porque quando eu faço uma maceração longa, eu dou tempo suficiente para o meu álcool destruir todas as moléculas de glicose. Por isso que um vinho, a gente precisa analisar o açúcar residual dele. O açúcar residual tem que ser 1,5. Né? Então, tanto que o leigo, você dá um champanhe nativo, ele não gosta. Né? Porque falta aquele açuquinha no final para ele. Né? Então, o consumidor moderno, ele está na abstinência do açúcar, ele precisa de açúcar. Então, o verdadeiro vinho, que é o alimento, que ele é ácido e tânico, rico em antioxidante resveratório, não está agradando o mercado novo, o mercado moderno. Né? Então, as pessoas estão deixando de consumir alimento em todos os âmbitos. O chocolate de verdade ninguém mais quer. Né? Porque tem que ter pelo menos aí 50% de chocolate, o resto tem que ser açúcar e gordura hidrogenada. Então, o verdadeiro chocolate ele é maravilhoso. Depois de uma refeição, um chocolate 85%, 90%, só um pouquinho embaixo da língua, aquilo te dá uma saciedade maravilhosa, uma energia boa. Né? Agora, se você precisa da energia não do alimento, do antioxidante, do resveratrol, você precisa da energia do açúcar, a sua alimentação está completamente errada. Né? Então, o vinho, ele tem que ser um vinho de verdade, um vinho com baixo índice glicêmico, né? Que é o vinho do passado. Então, é outro
outro fator aí que faz os vinhos atuais não serem considerados vinho alimento, né? O índice glicêmico tem que ser baixíssimo. E a quantidade, entrando agora na sua pergunta, resumindo, 35 gramas de álcool diário. Tá? Vai depender da estatura, da massa corporal de cada ser, lógico, mas nessa média aí, 35 gramas diário. Procurar ser durante o dia, não à noite. Os antigos não bebiam à noite, eles bebiam durante o dia. Né? Então, já no café, antes de sair, um ovo, um bacon, uma gordura animal, né, de porco normalmente, e vinho, né? Ou azeitonas. Eram essas coisas que eles consumiam no passado para ir para a lida, e lá para as 11h30, meio-dia, aí sim almoçava, e era praticamente a última refeição. À noite, a gente tem até a expressão na França, on va souper, né? Antigamente, on va souper, o que significa? Era a expressão jantar, né? Jantar, comida, isso é recente, os antigos não faziam isso até os anos 40, 50, era uma leve sopinha à noite. Por quê? Porque nós não podemos mais estar trabalhando, senão eu não durmo direito. Então, quando eu faço grandes jantares e bebo à noite, eu não durmo direito. Reparem isso em vocês. A partir dos 45 anos, a gente já perde essa capacidade de ser aquele trator, né? O jovem, 3 da manhã, pede uma pizza, cheguei em casa, bebi uma caramba, né? Aquela larica, né? Depois dos 45, pode perceber que isso acaba, né? Então, evitar beber à noite e beber o vinho, 1 ou 2 taças, né? De um bom tinto, se for querer que ele seja alimento. No almoço, no café da manhã, se você tem um café da manhã rico em proteína, pode tomar sua taça de vinho. É assim que os antigos faziam. Eu faço, bebo na xícara, com boudin, com chouriço de manhã, é muito bom. Lá para as 10 da manhã, um bom chouriço, ovos, é um almoço, né? Que é o déjeuner. Déjeuner é o quê? Tirar o jejum. Né? Então eu tenho que completar o meu jejum. Os sábios sabiam disso, os antigos, as religiões. Né? Então eu não vou jantar à noite, vai ser lá para as 18 horas. Se eu somar com o sono e depois ir lá para as 10 fazer o meu déjeuner, né, que os ingleses têm como o brunch, né, então assim, isso vem culturalmente na Europa, eles não são bestas, é um povo milenar, né, então da onde veio essa coisa de café da manhã? Veio da indústria do corns, veio da indústria dos cereais, veio da indústria para adoecer, para você depois ter que comprar remédio. Então assim, isso aí foi inventado na América, o café da manhã. Se vocês pegarem na história do europeu, até do brasileiro, o brasileiro era um cafezinho e inchada nas costas, vou embora. Né? O café da manhã, esse negócio de 7, 8 horas da manhã, você se empanturrar de fruta, de cereais, de pão, isso tudo é o veneno atual. Né? Então, o vinho no desayuno, no petit déjeuner, no déjeuner, né? O déjeuner a gente fala o quê? Almoço. Né? O café da manhã, que é recente na França, petit déjeuner. Déjeuner é o quê? Déjeuner, para quem não conhece o francês, vamos traduzir, é tirar o jejum, acabar com o jejum, ou seja, é meio-dia. Déjeuner. Né? Então nós estamos fazendo um jejum intermitente de 16 a 18 horas todos os dias. Se você acorda que você é aquela pessoa que tem que colocar, senão você desmaia no caminho do trabalho, você está sem energia, você precisa desse café da manhã, você não precisa desse café da manhã, você não está com fome, você está com a abstinência da sua droga, que é o açúcar. E para quem quer começar a introduzir o vinho de forma saudável na dieta, o que deve procurar no rótulo para evitar vinhos de baixa qualidade? E eu queria que você sugerisse também uma harmonização simples e saudável que você gosta e usa no seu dia a dia. Sua pergunta também. O vinho, para você hoje saber se ele é o vinho autêntico alimento, você tem que conhecer o produtor. Né? Você tem que saber a técnica que ele trabalha. Né? Então, em primeiro lugar, vinho de verdade é uva. Uva.
né? O enxofre, ele está presente na natureza, então não tem problema se o homem descobriu que colocar um pouquinho ali ajuda a proteger esse vinho, né? A não perdermos ele, porque o vinho ele acaba oxidando, estragando, ficando não palatável. Então o homem descobriu isso. Os romanos eles queimavam enxofre na ânfora, né? Então isso é uma forma que o homem descobriu que não atrapalha em nada. O que atrapalha é o excesso. Então, para viajar, para ficar na gôndola de um free shop, para tudo isso, o que a indústria hoje faz? Triplica o índice de enxofre. Aí é o que dá dor de cabeça. Porque se for um bom produtor artesanal, ele vai usar o enxofre de uma forma que nunca alguém vai ter dor de cabeça tomando vinho. É impossível. Então, já saber como ele trabalha esse produtor. Se ele trabalha com leveduras artificiais, com parafernálias químicas, tudo isso corre. Não é vinho. E a mesma coisa serve para todo tipo de alimento, né? Eu faço um queijo que é plastificado, que não é de leite cru. Esquece, não é queijo, não comprem, não consumam, né? Minha massa que não é industrializada, é feita com levedura artificial também, não é feita com levedura natural. Esquece, vai te fazer mal, né? Então o vinho é a mesma coisa, você tem que pensar nele como alimento. Então busque o alimento, da onde vem isso, como ele é feito, não como ego, status e prazer. As pessoas ouvem, tanto que hoje é um absurdo que eu luto aí com os sommeliers, meus alunos e nas minhas palestras, tudo eu luto com os sommeliers atual, com os consultores de vinho, com os vendedores. Parem com essa besteira que vocês inventaram de um tempo para cá. Vocês falam rótulo e não falam vinho. Ou seja, o termo vinho hoje foi substituído por rótulo. Senhor, eu tenho no meu catálogo um rótulo que entrou. Você vê que já tornou automático falar que aquilo é um produto. Já é comum na sociedade tratar o vinho como um produto de ego, status e prazer. Instagramável. Não é mais um alimento. Que absurdo que nós chegamos. Que ponto nós chegamos? Nós estamos falando de 2.000 anos de história que nós destruímos em 30. 30. Nossa geração destruiu recentemente e muito rápido. Então é isso que eu alerto, é isso que eu falo, gente, vamos voltar lá atrás, vamos prestar atenção. A coisa está se perdendo de uma tal forma que hoje você vê já sem álcool, né? Todas as indústrias europeias já estão pensando no vinho sem álcool, né? O álcool é o vasodilatador. Do que a gente está falando de resveratrol, de tudo, é importantíssimo dizer que se você começou a uva, tem também. Tá lá na semente, mastiga a semente, tá lá esses óleos fenóis, eles estão ali. Só que é só o álcool que dissolve ele. O álcool é o solvente na vinificação. Por isso que eu preciso a partir de 15 dias de maceração. Por quê? Porque a partir de 15 dias que eu tenho mais de 10 graus de álcool, que é a quantidade suficiente que começa já a dissolver os óleos fenóis, tirar lá de dentro da semente, da pele, e trazer para o vinho. Por isso que o vinho de hoje ele é frutado, levinho, porque a indústria não faz essa maceração longa, porque se eu fizer essa maceração longa, eu vou trazer tanto tanino para esse vinho que ele precisa de 3 anos de barrica para amaciar, eu conseguir pôr na boca. 3 anos de barrica, imagina, 1.000 euros uma barrica. É tempo. E hoje o problema da indústria alimentícia é o famoso time is money. Tudo tem que ser rápido, né? E a alimentação não é rápida. Não podemos pensar em rapidez para se alimentar. Você tem que parar para pensar que não é ir lá e pegar, e pagar e sair com ele comendo. Você tem que caçar. Caçar. Isso vai te levar um dia. Dê graças a Deus se você conseguiu em um dia, né? Então, nós estamos tratando o nosso corpo sem pensar na essência biológica, né? A essência biológica é caçar. É tempo. É não ter certeza. Hoje o homem quer ter certeza até da morte, né? Ele quer doutrinar tudo, ele quer dominar tudo na medicina. Hoje o grande problema é isso. Eu faço, aconteço. Não faz, acontece. Evoluímos muito, lógico, né? Tem coisas maravilhosas, situações maravilhosas. Hoje você poder impedir uma célula cancerígena, hoje você poder interferir em muitas coisas, a robótica, enfim, a tecnologia da medicina, o que seria? Eu acho uma coisa até espiritual, eu acho que tem uma influência espiritual nessa evolução toda. Inclusive hoje nós estamos aqui podendo nos falar, transmitir, o Wi-Fi para mim, essas ondas, essa conexão, isso tudo para mim é espiritual.
Eu sou espírita, eu estudo muito, é, e para mim tem uma ligação aí. Mas a partir do momento que o homem começa a querer ser o superior a tudo isso, né? Eu mando, eu pago, eu vou buscar, eu aconteço, ali nós estamos nos perdendo. E do ponto de vista, eu vou te fazer um desafio agora para falar da harmonização. Esse é franco-brasileiro, e aí eu queria te perguntar qual um país que você, da sua preferência, o país do seu coração. Rapaz, meu coração é a Espanha. Para vinho, para comida, para tudo, é a Espanha. E uma cidade. É Sevilha. E um prato, aquele prato que marcou a sua vida. Hoje, o prato que marca mais a minha vida é uma carne grelhada, simplesmente com um bom sal. Isso é a minha vida, meu alimento predileto, preferido, porque é o alimento da nossa espécie, né? Então, quando a gente acha isso na natureza, é o ápice, né? Uma carne boa ali. Agora, se for pensar em elaborações, né? É muito complexo, né? É muito rico, é muita coisa, principalmente quando a gente fala de França, né? A França, ela desenvolveu técnicas maravilhosas, mas eu gosto muito da japonesa também. Eu consigo ver uma capacidade de complexidade, respeito ao alimento, maior no Japão do que na França. A França é técnica, a França soube fazer marketing, né? O Japão, a nível de ancestralidade, complexidade, e espiritualidade, né? Conexão com o alimento é o Japão, né? Então, assim, eu diria eu amo a comida japonesa, assim, então se eu tiver que ter prazer de algo elaborado, seria a gastronomia japonesa, né? E vinhos para harmonizar, todo vinho que seja alimento vai muito bem, né? Porque a acidez e o tanino vai ajudar com que nós tenhamos um prazer muito bom, organoléptico, né? Um prazer onde nós vamos ou eliminar aquela excesso de gordura com o vinho, ou eliminar uma acidez de um vinho com uma garfada, aquela dança, né? Aquela coisa de harmonização, que é uma das minhas especialidades. Quando eu faço os jantares privados do terreno, eles já são harmonizados, né? Já faço jantares com os vinhos, tudo explicando, e, enfim. Essa é uma arte que eu tenho o dom, com modéstia à parte, e gosto muito, que é a harmonização, né? Você saber brincar, né? E aprende todo dia, né? Porque a gente tem surpresas, como eu gosto de brincar na mesa, às vezes você tá ali, você pega um queijo, você passa numa pimenta, você bota o vinho na boca, aí você vai. E são brincadeiras, né? Outro dia mesmo ali, tava pimenta, eu gosto muito de pimenta, então a pimenta estava na mesa, e de sobremesa eu sempre tenho bastante chocolate de verdade, né? Chocolate aí 90%. Eu coloquei um pedacinho de malagueta no chocolate, coloquei uma flor de sal, aquilo ficou uma coisa assim, fora de série. Por incrível que pareça, eu tava com um vinho jovem, tânico e gordo. Nossa, aquilo foi uma explosão maravilhosa, né? Então são coisas que você conta para um sommelier ou para alguém, acha que aquilo nunca vai harmonizar, né? Então, harmonizar para mim é teste, erro e acerto, e encontramos muitas surpresas no dia a dia. Perfeito. E eu queria que você deixasse agora uma mensagem para os nossos ouvintes aí do Medicina do Conhecimento. Aqui a gente fala um pouco de qualidade de vida, de novidades, ciência, e falar sobre as suas atividades aí, né, profissionais, o seu livro tão encantador, se vai sair uma nova edição, as suas propostas, você como chefe, a sua relação com o vinho e viagens. Fique à vontade para dizer para nós como te encontrar também nas redes sociais, por favor. O meu trabalho hoje, ele tá, como eu me casei no Brasil, então eu tô vivendo em torno de 6 meses Brasil, entre ida e volta, né? E 6 meses na Borgonha, em Bonn, que é a região que eu respiro, que eu vivo, e enfim, que eu produzo um pouco de vinho em parceria
com produtores amigos, trago para o Brasil esses vinhos, né? Então eu tenho também a distribuição de vinhos no Brasil, dos meus vinhos da minha seleção, tanto da Borgonha. Eu faço um vinho em Água Doce, a 1.450 metros de altitude, em Santa Catarina, né, na altitude. O Elephant Rouge é um vinho que começou o projeto em 2008 e hoje está, graças a Deus, um sucesso. É um vinho que eu faço para longa guarda, um vinho alimento, né? E faço só 3.000 garrafas. Coloco no mercado quando ele está pronto, já para o consumidor sentir algum prazer. Então, agora está no mercado 2018, já vamos engarrafar o 2020. Agora, não faço todo ano, então não teve 19, faço só quando o Brasil tem condições de fazer bons vinhos. E aí entra o terroir, né? E o enoturismo também, né? Eu organizo grupos para turismos enogastronômicos, onde nós fazemos experiências em torno de boas mesas, bons produtores, um workshop também junto, né, certificado por mim. Então são grupos aí que eu faço 4 a 5 grupos anuais para a Europa, principalmente o eixo França, Borgonha-Jura, né, mais esse eixo Borgonha-Jura, são as regiões que eu domino. E o livro vai sair a 2ª edição. A editora Melhoramentos, ela encerrou as atividades, então, infelizmente, o livro está escasso. Não temos ele à venda agora, mas a 2ª edição vai sair em breve, agora até o final de março. E aí vai estar disponível o livro Vinhos da Borgonha, que é o livro que eu fui convidado pela região para escrever em 2015 e ajudou muito o consumidor, o profissional brasileiro a desmistificar a Borgonha, que é muito complexa, né? Então, sem dúvida. É muito complexo, sim. O mais difícil, eu acho que os franceses exigem da gente, é olhar o rótulo e saber qual uva. É uma obrigação. Você tem que entender região e produtor. E a gente vem aqui procurando que vinho é esse, que uva é essa, passando aperto com os vinhos franceses, né? Diferente da nossa América Latina, que já traz. Você pensar que de um Chateauneuf do Pape no passado, até os anos 70, ele tinha 13 uvas, né? E nunca vai ver escrito quais são essas uvas. E não que essas 13 uvas podem ser obrigatoriamente utilizadas, eu posso usar só 3 das 13. Então, assim, é uma loucura mesmo. A França, ela tem essa complexidade. Você tem que ser picado por esse bichinho aí para conseguir entender e desvendar. Mas eu dou muitas palestras pelo Brasil, também sobre vinhos da Borgonha, sobre vinhos velhos, que é a minha paixão, né? Vieux Millésime. Então, a arte de degustar, de abrir, de comprar, de fazer o serviço de um vinho velho, né? Então, esse mundo aí. Agora vai ter um tour só em torno de vinhos velhos. Nós vamos na Borgonha só provar, tanto nos restaurantes quanto nas degustações, só vinhos com mais de 20, 30 anos. Vai ser muito legal. É um tour exclusivo só de 6 pessoas, comigo, duração de 3 dias, e vai ser uma imersão num mundo mágico aí. Fantástico. Isso é um presente, né? Não é uma viagem, é um presente divino. Olha, eu agradeço muito já essa oportunidade, a sua disponibilidade, o seu interesse, e as portas e as taças estarão sempre disponíveis e abertas para nossos novos encontros. E com certeza espero encontrá-lo na Borgonha para vivenciar as experiências, os sabores e emoções que é o seu dia a dia. Legal, Pablo. Parabéns pela sua missão aí também de difundir esse conhecimento, né? Tanto que o próprio nome do podcast diz, né? Medicina do Conhecimento. Então, parabéns e continue firme aí. Foi um prazer para mim participar, ter sido convidado. Ótimo, muito bem. Até a próxima, então. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. E chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast Medicina do Conhecimento. Espero que esse conteúdo tenha sido tão inspirador quanto foi para mim. Se você gostou, eu te peço para compartilhar esse episódio com seus colegas, deixar o seu comentário e suas sugestões. A sua participação é fundamental para continuarmos expandindo o conhecimento. Eu quero que você se torne um assinante VIP do blog do Anestesiador e siga conosco.
me manda uma mensagem no Instagram, @Medicina do Conhecimento, que eu te ofereço um mês gratuito para você experimentar o acesso ao grupo VIP. E quer continuar conectado ainda com a gente? É fácil, acesse www.medicinadoconhecimento.com.br e ouça a nossa rádio web. Ciência e informação onde e quando você quiser. E claro, nosso podcast está em todas as plataformas: Spotify, Deezer, Apple Podcast, SoundCloud, YouTube e até mesmo na Alexa. E não se esqueça que o seu feedback vale ouro. Mande a sua pergunta, sugestão ou comentário. Quem sabe o próximo tema não nasce da sua ideia. Se curtiu, compartilha, deixa o like e segue a gente no Twitter, Facebook e Instagram, @Medicina do Conhecimento. Porque aqui, compartilhar é multiplicar.